Muito bem, estudemos a lição número 4, a parte de segunda-feira, falando sobre a luz que bane a escuridão, que vence as trevas. Tá? No cenário do grande conflito, é preciso que nós possamos entender que o diabo sempre vai perseguir os filhos de Deus, com a intenção de barrar o avanço da mensagem da salvação. Logicamente que o diabo não tem interesse nesse evangelho da salvação, então procura, através da perseguição e através de concessões, desestabilizar justamente o avanço da verdade pregada pelo povo de Deus. O plano divino da salvação teve seu início no momento do pecado no Éden. Deus prometeu a Adão e Eva que o filho da mulher, o descendente, iria esmagar a cabeça da serpente. Uma vitória que poderia ser traduzida como uma vitória final do conflito final, mas o diabo iria se arrastar até o momento da sua destruição. Quando houve o dia D, em 1945, a Segunda Guerra Mundial estava terminando, as forças japonesas se renderam e entre o dia D e a assinatura do Tratado de Paz, ocorreram praticamente 1 ano e meio. Nesse 1 ano e meio morreu mais gente do que na própria guerra, porque os inimigos aproveitaram este período de trégua, entre aspas, para matar justamente aqueles que eram seus inimigos. O diabo foi vencido na cruz. Então, entre a vitória de Cristo na cruz e a segunda vinda, muitas pessoas serão enganadas, como aconteceu na Segunda Guerra Mundial, de forma física, de forma militar. Por isso, é importante examinarmos que aquilo que Jesus fez na cruz, morrendo pelos seres humanos, se tornou uma grande verdade de salvação. Essa verdade derrotou o diabo, mas o diabo não ficou parado. Ele resolveu se introduzir dentro da igreja de Deus, que tinha uma mensagem pura, para introduzir heresias ou interpretações humanas que pudessem desestabilizar a fé da pessoa. Crer numa verdade adulterada é como se fosse crer na mentira. Então as pessoas que estão pensando que estão servindo a Deus, estão servindo ou adotando para a sua vida uma doutrina errada que não provém de Deus, justamente essa pessoa ou essas pessoas não estão fazendo a vontade divina. Então por isso o diabo não descansou e procura então enganar as pessoas. Tá? Os que foram fiéis, os que se tornam fiéis, se tornam uma luz no meio da escuridão. Muitas vezes as pessoas se perguntam, isso que eu estou fazendo está certo? E na dúvida as pessoas acabam ficando paralisadas. Mas quando existe uma interpretação errada a respeito de um ponto da Bíblia e as pessoas aceitam, então isso se torna uma mentira sendo praticada pela pessoa, muitas vezes de forma inocente. É lógico que o apóstolo Paulo escreveu que Deus não leva em conta os tempos da ignorância. Se uma pessoa é enganada, obviamente Deus tem uma maneira de julgar essa pessoa que nós não sabemos, porque não temos a mente do Senhor Deus. Mas temos que sempre pensar, eu estou no meio de uma guerra, eu não estou numa colônia de férias, eu estou num campo de batalha. Um dia, o grande general Robert Lee, durante a Guerra Civil Americana, passou por uma chácara e a mulher, que era a dona da chácara, correu até o general e disse, general, olha essa árvore, uma linda magnólia tinha aqui. As bombas do Exército da União destroçaram com a minha pobre árvore. Olha o que restou. Ela esperava que o general Robert Lee dissesse algumas palavras de crítica contra o Exército da União. Mas ele disse, minha senhora, estamos numa guerra. E numa guerra, todos nós perdemos de uma forma ou de outra, até chegarmos à vitória final. Então, faz o seguinte, replante a sua árvore e que Deus abençoe a senhora. E saiu para dirigir o seu exército. E é uma verdade, nós estamos no meio de uma guerra. O diabo sabe que nós perderemos de alguma forma ou de outra. E ele insiste na perseguição porque é um meio de fazer as pessoas desistirem da fé. Alguns até desacreditam na proteção divina, quando veem que certas coisas que poderiam ser evitadas pelo poder de Deus não são evitadas. Então as pessoas descreem em Deus. Veja que Judas, quando ele viu João Batista preso, ele tentou fazer um plano para libertar João Batista. E Jesus não deixou. Ali, Judas, ele se desestabilizou com a pessoa de Jesus. Ali ele se decepcionou. E foi aí que Judas começou a planejar colocar Jesus na mão do sacerdote. Pergunta número 3. Que alerta o escritor, o apóstolo Judas, nos faz a respeito de pessoas ímpias que se infiltrariam na igreja com falsas doutrinas? Isso pode acontecer em nosso tempo?
Judas capítulo 1, verso 3 e 4 diz assim: Amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência e urgência acerca da salvação comum, que por necessidade, eu tive por necessidade escrever-vos para alertá-los e exortá-los a batalhar na fé que uma vez foi dada aos santos. Porque se introduziram alguns que já antes estavam escritos para a perdição, homens ímpios que convertem em dissolução, em brincadeira, a graça de Deus e negam a presença de Deus na vida dele. Negam que Deus é o único dominador e o nosso Senhor Jesus Cristo é o seu Filho. Então a pergunta é: que alerta Judas fez a respeito de pessoas ímpias que queriam se introduzir na igreja para disseminar notícias e doutrinas falsas? Resposta: Judas advertiu a igreja sobre a presença de falsos cristãos que se introduziriam na igreja com práticas e tradições humanas para perverter a pura doutrina da igreja. O apóstolo Paulo escreveu para a igreja dos Efésios: Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos devoradores, que vão acabar com o rebanho. Não deixem isso acontecer. Lutem, porque Deus confiou a vocês o rebanho que vocês têm que cuidar. Judas, o apóstolo, escreveu essa carta para os cristãos que estavam habitando em vários lugares da Ásia. Quando eles foram perseguidos por Saulo, os cristãos da igreja primitiva tiveram que fugir. E eles então foram para muitos lugares. Nesses lugares eles pregaram o evangelho e se reuniam para adorar a Deus. Então Judas, ele sabendo disso, escreveu para essas pessoas, para que eles tivessem cuidado com respeito àquelas pessoas que com má intenção entrariam na igreja, iriam então introduzir doutrinas que iriam perverter a pura doutrina da igreja. Isto aconteceu no tempo de Judas, pelo ano 66, e na Idade Média é que isso se tornou mais incoerente, porque a igreja que tinha uma doutrina pura começou a receber pessoas que interpretavam a Bíblia e colocaram interpretação humana. Por exemplo, colocaram a doutrina da imortalidade da alma, colocaram a doutrina da adoração de imagens para que os gentios, os pagãos, entendessem melhor o que significou os discípulos de Jesus, quem era Jesus, Maria e assim por diante. A beatificação de pessoas também foi outra doutrina colocada. Também heresias como, por exemplo, colocar a doutrina do purgatório, onde a pessoa poderia ser purificada através de rezas, através de ofertas, sacrifícios, a pessoa era transferida para o céu. Então essas doutrinas entraram na igreja cristã por causa da interpretação humana da Bíblia. E as pessoas começaram a aceitar e a igreja se tornou uma igreja com uma doutrina impura. Pergunta de número 3. O que Deus prometeu aos seus filhos fiéis que defendessem a verdade, mesmo correndo o risco de perseguição e morte? Apocalipse 2, verso 10. Diz assim: Nada temas as coisas que hás de padecer, porque o diabo lançará alguns de vós na prisão e vos perseguirá. E vocês terão uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Milhares de mártires acabaram dando a vida e eles não renegaram a fé em Jesus. Na Nicarágua havia ali uma espécie de governador que resolveu acabar com os cristãos. Amarrava os cristãos em um poste, num sol de 50 graus, sol africano, e aquelas pessoas ficavam ali presas pela cintura. Na frente de cada um deles tinha um altar. A pessoa ficava 2 dias sem comer e sem beber. Então isso dava um desespero na pessoa. Naquele sol de 50 graus, então a pessoa tinha na frente dele um altar. Era só estender a mão, botar a mão no altar, que o guarda vinha, soltava a pessoa e já dava comida e água para a pessoa. Mais de 20 mil foram torturados assim. Nenhum se retratou. Nenhum negou a Jesus Cristo. E isso se tornou uma bênção. E sabe qual era o lema dessas pessoas? A motivação? Essa expressão de Jesus deu para João escrever: Sê fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Essa motivação levou milhares de pessoas a se manter firme aos princípios da verdade. Deus nos abençoe. No tempo do fim, muitas pessoas vão aparecer com falsas doutrinas. Os que estudam a palavra de Deus
não cairão nas fábulas e nas fantasias dessas pessoas. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê uma bênção especial. Você tem uma ideia sobre doutrina falsa? Eu tinha um amigo que no ano de 95, ele passou para mim todo um sistema de informática para atendimento de políticos. E eu disse, por que você está me dando esse sistema? Ele disse, porque eu vou para Alto Paraíso de Goiás. Lá tem uma seita que eu pertenço. Nós estamos esperando uma nave vir para a Terra. Nós nos reunimos toda manhã, fazemos uma estrela, todo mundo deita, cada um no seu colchonete, fazemos uma estrela, damos as mãos e ficamos esperando uma nave. No ano 2000, essa nave vai virar para nos levar para um paraíso, num planeta totalmente modificado por Deus e preparado para os salvos. E aqueles que estiverem em nossa igreja serão salvos. Estão esperando até hoje. Mas muitos creram. Jim Jones, em 1978, levou 900 pessoas à morte nas Guianas, prometendo que os que bebessem aquele licor que ele estava dando, envenenado, iriam direto para o céu. E 900 pessoas morreram. E os guardas descobriram uma coisa. Dentro do acampamento de Jim Jones, chamado Templo da Vida, não havia uma só Bíblia. Ninguém lia a Bíblia. Então é importante a pessoa se firmar na palavra de Deus. Deus abençoe, que você tenha uma feliz segunda-feira. Fique com Deus.